Graça e paz, meus queridos irmãos. Muito bom poder estar falando com vocês. Deus abençoe sua vida, família PIB, cada membro. É muito bom poder ter você aqui de novo, ouvindo a Cartas de um Pastor para a sua igreja. Logo, meus queridos, Cartas para a minha igreja nasceu no coração de um pastor, e este que vos fala. De um conflito em suas orações e também de minhas conversas com Deus. E são assuntos que é pertinente à igreja, ao reino de Deus e também a todo o cristão, mas especialmente para a minha igreja. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre reverência e temor ao Senhor. E esta mensagem pastoral em áudio foi feita com muito carinho e com oração. Então, amada igreja, família PIB, você vai receber nos próximos dias um áudio desta mensagem, que foi feita com temor e oração e tremor diante do Senhor. E eu peço para que você, também com muito amor e carinho, possa separar um tempo para que você possa ouvir. Se você puder ouvir, procure ouvir num momento em que você possa estar mais tranquilo. Não tente ouvir dirigindo, nem também lavando louça, e nem respondendo a um grupo de churrasco no celular, ok? Ouça com carinho, ouça com coração, ouça em silêncio, feche seus olhos. Deus quer tratar algo profundo, o temor e a reverência em seu nome. Esse tema é importante, meus amados, porque o nível da régua está muito raso e raso demais, viu? Sim, está tão raso que a gente pode perceber que até mesmo aqueles que falam coisas básicas são considerados como até teólogos profundos. E o pior é que gente já está chamando lama de normal. O erro de normal. E a própria palavra de Deus fala para a gente não se ajuntar com a maioria para tomar decisões ou achar o errado de certo. Inclusive, há uma maldição projetada nas escrituras, principalmente nos profetas, dizendo: ai daqueles que se ajuntam com aqueles que dizem que aquilo que é errado é certo, e o certo é errado. O culto, por exemplo, virou evento. O altar virou palco. Crente virou consumidor. Evangelização se transformou em likes e visualização. E a irreverência, ela é tratada e é chamada disfarçadamente de comportamentos espontâneos. E aí, temos filhos irreverentes com seus pais, que não os amam, mas declaram um amor absoluto. Esposas irreverentes e desrespeitosas com seus maridos, maridos irreverentes e desrespeitosos com a sua esposa. E eu acredito, e tenho toda a certeza de dizer isso para você, que toda a nossa relação começa com Deus. Se a sua relação com Deus vai mal, se você não tem reverência por Deus, você não vai respeitar, não vai dar amor para ninguém. Você não vai ter temor de cometer qualquer erro, de falar qualquer palavra. Você vai no veneno do seu ego doentio. E é assim que tem acontecido. Porque entre o respeito, razão, quem está certo, quem está errado, na vida daquele que nasceu de novo, o temor do Senhor. O temor do Senhor vem em primeiro lugar. Nada pode atrapalhar minha relação com Deus. Inclusive, o cristão deve temer perder isso. Inclusive, quando nós falamos sobre temor do Senhor, nós falamos, pelo menos o ensinamento bíblico é: temor do Senhor é você não perder a presença de Deus. Tomar cuidado com determinadas atitudes, palavras, comportamentos. Porque o crente, ele está em constante culto. O cristão, ele está em culto 24 horas, irmãos. Ele não está em culto somente nos horários da comunidade ali, quando se ajunta, né, no grande ajuntamento. Mas tudo aquilo que a gente vive, inclusive a gente só vai dar aquilo que a gente tem, não é verdade? Muitas pessoas é assim, eu sei que todo mundo é assim, a gente só dá o que tem. E o estilo de vida sem respeito, sem reverência, sem valorizar as coisas que Deus deu, sem espírito de gratidão, sem espírito de temor, vai nos contaminando dia a dia, e o que é errado se passa normal, e aí vai entrando, e aí nós vamos refletindo, porque as nossas ações dizem quem nós somos. Jesus Cristo mesmo disse que o coração está cheio, disso fala a boca. Jesus Cristo mesmo disse que lâmpada do nosso corpo, da nossa alma, são os nossos olhos. E se do lado de fora está tudo escuro, se há malícias, ressentimentos, inimizades, disputas, inveja, é porque ali dentro do coração já tem, dentro da alma já tem. Então, quando nós vamos para o culto, às vezes os cristãos, eu vou confessar um pecado meu aqui, eu já estou resgatando, por isso que esse áudio é importante, porque eu não posso falar algo que eu não estou vivendo. Quando eu me converti, eu aprendi algumas coisas. E uma das coisas que mais fez bem para mim, e que há algum tempo, não é muito tempo, foi pouco tempo, eu abandonei, mas eu já resgatei de novo em nome de Jesus, eu vi a diferença. Foi até bom isso ter acontecido isso comigo, porque você vê a diferença realmente, que às vezes a gente
torna o santo normal e banaliza o pecado. Então olha o que aconteceu comigo. Eu tenho o costume de eu e minha esposa orarmos antes de ir para o culto. Nós nos consagramos para cultuar o Senhor. Eu acredito, assim como a equipe de louvor, os professores, as pessoas que exercem dons nas suas igrejas, com toda certeza, nós não somos os profissionais. Ali não é um lugar de profissionalismo. Ali é um lugar de entrega, não é verdade? Então, para que a entrega seja perfeita, essa entrega já começa antes mesmo, né? O culto, como diz alguém, né? O culto já começa na sua casa. E eu estou falando nesse áudio desde o início. O culto é 24 horas. E então eu não tinha esse hábito, tinha perdido esse hábito durante esse pouco tempo, de estar consagrando o Senhor, orar, Senhor, nós vamos para a igreja, que a palavra fale aos nossos corações. A pessoa, você tem que pregar e ouvir Deus falar. Tem que buscar muito a Deus, não é verdade? Porque tem muitas pessoas que pregam e não vivem, pregam e não sentem. Isso é falta de temor e de reverência. E aí, eu tinha costume. E graças a Deus, eu não tenho medo de dizer aqui, tenho retomado esse costume. Então eu pedia, Senhor, que eu possa sentir a sua presença. Senhor, abençoe cada membro, cada mão que eu tocar, cada braço que eu der. Que a igreja seja uma igreja feliz, que a igreja seja vitoriosa, que todos sintam a sua presença. E falando aqui com você essas coisas, eu me sinto até bem. Sabe quando você sente a presença de Deus aqui? É muito gostoso, seu corpo se arrepia, sabe? Você sente algo diferente. Você fala com paixão, você fala com amor. Eu quero ver os meus irmãos bem, eu quero ver minha família junto comigo, eu quero que eles realizem os pedidos do Senhor. Quando a gente orar, o Senhor conceda. Aquele preparo, meu Deus, não deixa eu falar coisas que não estejam ligadas ao teu reino. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude, depende do Senhor. Temor do Senhor é dependência total e exclusiva, única, gente, de Deus. Não é acreditar, não é confiar nos seus talentos, nos seus dons. É claro que você tem que se preparar, é claro que você tem que dedicar, que isso não vai tirar a sua responsabilidade de você apresentar ao Senhor como obreiro aprovado. Mas uma das coisas que nos leva a apresentar ao Senhor como obreiros aprovados, aceitos pelo nosso Deus, é o temor e a reverência a Deus. Então, a gente tem vivido épocas em que a igreja tem se tornado palanques. Nós não louvamos, nós cantamos. Olha que coisa. As pessoas, quando louvam a Deus, essas novas músicas, é tudo música nominal. Pode cantar num bordel. Desculpa essa expressão, tá? Porque isso aqui tá indo pro YouTube. Você pode cantar porque a gente sabe, a gente tem consciência de que tem certas músicas cristãs que são cantadas em lugares em que a igreja não tá por causa da licenciosidade dessas músicas, porque elas não são definidas, são nominais. Chama Deus de você. E depois tem muita gente dizendo que você, falar de você para Senhor, são tudo coisa religiosa. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com esses teólogos de internet. Cuidado com a teologia especulativa. Tem tanta gente falando bonito e passando conteúdo errado. Olha, cuidado que às vezes os piores venenos estão em frascos bonitos. Olha a Deus, porque quem tem temor do Senhor, quem tem reverência ao Senhor, acaba alcançando discernimento. É só você olhar para a vida de quem prega. Você vai ver se ele tem temor ao Senhor ou não. Se ele honra a Deus em suas atitudes, na sua maneira de falar. Às vezes a pessoa é tão cheia de impulsividade e depois quer ensinar passividade, tranquilidade, controle emocional. Então são essas coisas que a gente precisa tomar cuidado. Porque, deixa eu te lembrar uma coisa, meu irmão. Não é porque Deus te ama que ele aprova todas as suas atitudes. Viu? Você ouviu? Você conseguiu sentir isso? Você sentiu aquele puxãozinho de orelha? Aquele toque dizendo o seguinte: desperta, você não tá com a bola toda? Olha, não podemos brincar com o sagrado. Não dê legalidade para que o diabo entre na tua vida, e muitas vezes, como tem acontecido por aí, na vida de muitas pessoas, que pode estar sendo influenciada pelo inimigo dentro da própria igreja, dentro da própria família. A falta de temor é uma porta de legalidade que muitas vezes a gente permite para que as desordens espirituais aconteçam na vida cristã e na vida pessoal. Há muitas pessoas que estão com a vida bagunçada, de cabeça para baixo, uma ruína, e está se perguntando por quê. E eu vou te dizer por quê. Continue nesse áudio, nesta carta para a minha igreja. E eu vou dizer agora. Isaías 59, Deus responde a um povo que estava em cativeiro, com a vida bagunçada. Deus responde por ele ser Deus, hein? Não é porque as pessoas mereciam. Deus simplesmente respondeu para dizer para eles. Depois você consulta lá Isaías 59, 1 e 2. Ele diz o seguinte, que os ouvidos do Senhor não estão agravados, para que não possa ouvir, nem os seus braços cruzados, para que não possa abençoar. Mas eis que os seus pecados estão causando uma divisão, uma separação entre vós e vosso Deus. Falta de temor escancara portas para o pecado. E o pecado Deus não contempla. Porque quando o pecado começa sorrateiramente a entrar na tua vida, a pessoa não percebe.
E aí a pessoa começa a achar que está certo, aquilo que está fazendo, é porque todo mundo está fazendo, porque é a onda do momento, é porque Deus me entende. Essa frase Deus me entende é a mais venenosa. Deus me entende, Ele sabe. E aí o pecado tomou conta e a pessoa tem ainda, sabe qual é o grande problema do pecado, do coração pecaminoso, que ele é completamente enganoso e traidor, é que ele consegue subverter a sua mente, dizendo que ainda assim você é cristão. Você passa a ser cristão de intenção, somente de intencionalidade, mas não de obediência, de temor e de reverência e de prática. E aí eu vou te lembrar uma frase que todo mundo diz aí, que eu acho que deve se aplicar aqui também. De boas intenções, até o inferno está cheio. Jesus Cristo mesmo disse que chegará no último dia, separará ali os bodezinhos, vocês vêm para cá. Ovelhazinhas, vocês vão para lá. E aí começa aquele choro, aquela separação, onde tiver dois no campo, um será levado, outro será deixado, tiver dois na cama, um será levado, outro será deixado, e aí ele vai começar seu julgamento. E aí no seu julgamento, aqueles santinhos do pau oco vão ouvir: para trás de mim, porque vós praticam a iniquidade. E aí eles vão falar: mas nós expulsamos os demônios em teu nome? Como assim? Nós operamos sinais e maravilhas, profetizamos, falamos até of the king, the power, the Mendes e the bastard de não sei o que, fizemos e acontecemos, olha, fizemos, ajudei tanta gente. E aí ele vai falar: não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade. Eu estou falando isso em conexão com Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, juntamente com Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Que ele vai separar essa turma, todos nós também seremos separados. Eu quero estar com a minha família junto com as ovelhas, você também vai estar junto com as ovelhinhas de Jesus, e nós vamos olhar um para o outro, falar até que enfim vencemos, glória a Deus, ai, graças a Deus, vamos estar com o nosso coração preparado para a grande festa. Mas aqueles outros cheios de intenção, mas com as mãos sujas, com o coração pesado, coração cheio de mágoa, ódio, inveja, vaidade, fofoca, carnalidade, rebelião, culto vazios e vazios de culto. E eles vão perguntar, como se fossem cínicos: onde é que nós tivemos com fome, com sede? Onde é que nós vimos o Senhor ali internado? Onde? E ele vai falar: vocês não viveram, a ponto de ter acolher realmente quem precisa, porque quem tem reverência acaba se tornando pessoa insensível, porque não tem o toque do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, paz, é gozo, é longanimidade, benignidade. Isso tudo vai refletindo, sabe, numa conexão entre Deus e os homens. Uma conexão forte, como se fossem fios que não se rompem. E que vai ligando aos propósitos de Deus na vida das pessoas, porque o temor de Deus, aquela fina, tênue sensibilidade, vai apurando os nossos corações. E aí a gente vai sendo identificado como filhos de Deus. Sem temor não há sabedoria, sem temor não há sabedoria, só há confusão. Sem temor só há carnalidade, fofoca, vaidade, rebelião, culto, inveja, porfias, feitiçarias. Você sabe que o crente feiticeiro é aquele que aonde ele está tem contenda. A Bíblia sempre aplicou a feitiçaria, não aquela obra de magia, de macumba que se fazem por aí. É aquele por onde ele está, ele leva encrenca, ele leva confusão. A Bíblia chama isso de feiticeiro. A Bíblia diz que essa pessoa está enfeitiçada. Ou seja, com uma forte influência do inferno, porque a palavra diabo está ligada no latim, que quer dizer diabolos, jogar um contra o outro. E Satanás significa acusador. Só vive acusando, cobrando. A culpa foi de vocês. Você deveria fazer isso. Nunca eles, sempre é o outro. E eu vou te dar alguns exemplos aqui, rapidinho, bíblicos, sobre exemplos de irreverência. Nadab e Abiú. Precisa dizer alguma coisa? Você deve saber quem é Nadab e Abiú. Batistas, família Bibi. Nadab e Abiú. Você sabe, né? Levítico 10. Pronto, já dei a canja aqui. Levítico 10. Eles ofereceram fogo estranho no altar. Resultado? Caíram mortos. Deixa eu te falar mais uma coisinha. Eles fizeram do culto um laboratório de invencionice. E Deus o julgou. Tá bom? Essa é a minha conclusão. Ah, mas tem outro. Tem um cara que era bom, rapaz. Sabe? Uma pessoa cheia de boa intenção. Olha a moto passando. Eita, deve ser na WBU correndo de moto. Daqui a pouco ela tá voltando aqui. Tem problema não, irmãos. Aqui é tudo ao vivo, tô nem aí. Não vai ser ditado, não vai ser nada, tá bom? Vai ser pela graça, pela misericórdia e pela fé. Então, meus irmãos, tem outro. Usar, rapaz, pense em alguém com boa intenção. Ele tocou na arca. Mas ele tocou na arca com boa intenção, mas sem o temor, e morreu na hora. Olha que coisa. Será que Deus só está preocupado com as suas boas intenções? Está cheio de crente bem intencionado, mas sem temor. Tocou na arca, caiu na hora.
Olha, boa intenção não justifica desrespeito ao sagrado. Família é sagrada, teu pai é sagrado, tua mãe é sagrada, seus filhos são sagrados. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que aquele que abandona a família negou a fé. Porque é tudo muito ligado, e eu gosto de chamar a família PIB por causa de toda esta compreensão bíblica e teológica que existe nas Sagradas Escrituras. Deus colocou tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos é sagrado. Você não pode quebrar, não pode xingar, não deu certo, não fica berrando, xingando. Agradeça. Deus tem um plano e um propósito para todas as coisas. Outra pessoa foi Ananias e Safira. Ok? Ananias e Safira mentiram dentro da igreja e caíram mortos. Mentira, você sabe que o diabo é o pai da mentira. E mentira diante da presença de Deus é um pecado mortal. Ok? É um pecado mortal. Aí, meus queridos, você pode falar assim, mas isso aí no Velho Testamento. Hebreus 13:8, acho que é 13:8, depois você confere aí, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Às vezes a morte, o julgamento de Deus, ele já acontece aqui, mas a sua execução ainda não. Por isso que você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, às vezes, a nossa maneira de falar, agir, não traz consequências imediatas, mas traz posteriores. Por isso que eu disse para vocês, existe gente com a vida toda bagunçada, a oração não passa do teto, vive reclamando porque o coração tá ali, conservando imagens vívidas, recortes, sentimentos, se transformando numa usina nuclear de coisas malditas, ruins. Não deixa a raiva secar, não deixa o ódio secar, a inveja, sabe? E a intenção, o coração tá dizendo, a cabeça tá dizendo, tô bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Como é que é? Minha cabeça é meu guia, aquela coisa toda. Falta de temor, meu irmão. Preste atenção, cuidado, ore a Deus. Igreja, família PIB, analise-se a si mesmo. Como diz o apóstolo Paulo, analise-se a si mesmo. Existem também pessoas que apresentaram excelentes testemunhos sobre o verdadeiro temor e reverência a Deus. Isaías, por exemplo. Isaías, ele era um profeta que não tinha o temor e reverência de Deus. E você vai saber quando você lê Isaías capítulo 6. Mas ali, ele reconheceu, se arrependeu. Porque quando ele entra no templo, ele vê a glória do Senhor. Irmão, você vê a glória de Deus na casa de oração? Claro que hoje nós somos o templo de Deus. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Mas, como eu te disse, Deus nos deu um lugar. E um lugar chamado casa de oração. Onde ele mesmo diz que ali ele seria conhecido por todos os povos. Olha só. Então ali é o lugar da revelação. Da glória de Deus. Onde o corpo de Cristo, cada um, membrozinho, vai o dedinho, vai o rim, vai um pezinho, né? Vai o coração, vai ali... Não, é órgão, né? Coração é órgão. Desculpa. Vai ali os bracinhos, vai o narizinho, vai a orelha. Todos ali vão se reunindo ali. Aonde? Na casa de oração, onde Deus revela a sua glória. Quando você tem temor de Deus, Deus vai se revelar a você. Quando você busca a presença dele. Isaías buscou. E buscou arrependido. E quando Deus se manifestou a ele não saiu. Aí, tá vendo? Eu não disse que eu estava certo. Eu sabia que eu tinha razão. Eita, eu sou, tá vendo? Eu disse. Não. Na hora ele, apavorado, gritou, ai de mim. Olha só. O apóstolo Paulo disse algo semelhante a isto, né? Ele disse que ele serve a Deus com temor e tremor. Aquele medo, sabe? De ferir a obra do Senhor de uma maneira direta ou indireta. Moisés tirou as sandálias. Moisés é outra pessoa. Porque ele sabia que estava no lugar santo. E aí eu fico imaginando a sua casa, que é um lugar santo, seu carro, que é um lugar santo, seu celular, que é santo, porque tudo que é do cristão é santo. É isso que eu preguei um tempo atrás, inclusive foi para os jovens da nossa própria igreja aí. Tudo que Deus deu para nós é santo, nosso computador, nosso celular, nossa casa, tudo, a igreja, tudo. E a casa de oração, como diz o nosso irmão Josanã, ele diz que é um solo sagrado, e eu confirmo isso, pelo menos eu creio nisso. Por que sagrado? Ali não é bar. Ali é lugar separado para oração e manifestação na revelação da pregação da tua palavra, hinos, salmos, cânticos espirituais, onde as pessoas estão salmodiando, regozijando e louvando ao Senhor. E ali com singeleza de coração. Perdão. Com singeleza de coração. Às vezes nós não queremos tirar as coisas que impedem, que nos leva à reverência diante de Deus. João, o discípulo amado, ele caiu como morto ao ver a Jesus Cristo glorificado. Quem quer ver Jesus glorificado?
Diga amém aí. Amém? Quem quer ver Jesus glorificado? E ele caiu como morto. Simplesmente ele se jogou no chão. E é óbvio que a presença de Deus é forte para nós pecadores, por isso que é possível sentir a presença de Deus. Josué, antes de liderar, prostrou-se diante do príncipe do exército do Senhor. A palavra de Deus mesmo nos fala, né? Josué 5,14, mas a palavra de Deus nos fala que nós também temos que saber reverenciar uns aos outros. O apóstolo Paulo diz que é para a gente considerar uns aos outros superior. Honrar a quem honra. Honra quem honra. E nós temos que honrar uns aos outros, reverenciar uns aos outros, reconhecer que um ao outro, na nossa igreja, não pode ter ninguém melhor do que ninguém. Não é cargo, não é dinheiro, que Deus nos livre, nos dê força e que nós cobremos uns dos outros isto. Cobremos com amor, não como pedradas, mas cobremos com amor, como tem acontecido recentemente. Na Igreja de Cristo não pode ter crente exclusivo, crente VIP. Não existe crente 5 estrelas. Na Igreja de Cristo não pode ter sala VIP. Não interessa se é a igreja de 10 membros, se é de 1 milhão de membros, se o popstar vai conhecer o culto. Não interessa. Ali todo mundo tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual. Engraçado, né? Todo mundo quer ser VIP, né? Todo mundo quer ser a estrelinha de Jesus, né? Mas a cruz ninguém quis. Perdoar ninguém quer, às vezes. Engolir o sapo, matar o ego, matar o velho homem, negar a si mesmo, ninguém briga por isso, mas é incrível como isso é importante pensar neste momento. Meus queridos, gente que teme se ajoelha, gente que teme não se atrasa com naturalidade, achando que está normal na hora de servir o Senhor. Gente que teme, ouve com fome e cultua com a alma. Então, meus queridos, precisamos aprender que na igreja, por exemplo, entrar no culto mastigando chiclete e sair sem ter orado. Às vezes a gente entra e nem ora. Ficar em pé no louvor, de braços, sabe, muitas vezes cruzados. Que falta de respeito. Como, sabe, se Jesus Cristo tivesse atrasado. Entra no louvor, fica de braço cruzado. Ai, irmãos, eu fiquei tão assim, cabuloso com alguém. Todo mundo louvando e a pessoa sentada. Não é obrigado a ficar em pé, sim, mas você entende que aquele ato é um ato de conveniência. É um ato de que a igreja, como diz a Bíblia, tudo que você liga na terra será ligado no céu. É um ato de concordância. É um ato de unidade. Né? Ninguém, por exemplo, eu não fico dizendo, olha pro irmão que está ao seu lado, dê um abraço para ele. Já falei algumas vezes, mas não é muito a minha pegada. Levanta, fica em pé, abre os olhos, fecha os olhos. Agora faz isso, agora faz isso. Não, é simples um ato em que, desde quando eu nasci e entrei numa igreja, é o ato mais simples, mais natural, mais voluntário, mais de entrega, mais normal. De você se levantar na hora do louvor e louvar a Deus. De você fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Mas não. Ao contrário. Aí eu orei tanto por aquela vida, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Neste momento a pessoa ficava sentada. Podia ficar em pé, não era uma questão. O contexto não é um contexto qualquer. É um contexto de pessoas que pode, pessoas que estão ali para isso. Eu vim para servir ao Senhor com as minhas ações, tudo. Não é essas questões que as igrejas, algumas igrejas que não são do nosso estilo de igrejas fazem por aí. Acontece, parece que os membros são marionetes, né? Amarradas em pontas de fios, levanta, faz, acontece. Não, irmãos. Vocês sabem. Por isso que é cartas para a minha igreja. E aquilo incomodando. E aí eu senti o Espírito Santo de Deus falando aquilo ali, nem encosta, é em reverência. Se você pedir, se você explicar o que está acontecendo, se a pessoa está passando mal-estar ou tudo, não importa o que você for falar, quando a pessoa está em reverência, está em rebelião. E tudo que você fala parece que o inimigo transforma contra. Mas Deus deu um jeito, porque na casa do Senhor, na casa do nosso Deus, Deus quer todos, mas não quer de qualquer jeito. Vinde como estás, irmãos, mas não é para ficar de como está de qualquer jeito. Com certeza, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí fica de pé lá, de braços cruzados, como se Jesus Cristo estivesse atrasado. Vai ao banheiro 10 vezes em 1 hora de culto. Mas não se levanta uma vez para oração. Acha que culto online, chama de culto online, de culto maravilhoso, de pijama, sentadinho, com a sua pipoquinha do lado, e dizendo, eu não preciso de ir para a igreja para louvar a Deus, para buscar a Deus. Então você não é igreja. E aí que está o cúmulo do absurdo, né? Um membro desassociado do corpo achando que é corpo. Bom, em casa, nós fazemos devocionais. E muitas vezes fazemos devocionais com o Instagram aberto, com o WhatsApp aberto, com o celular ali. Aliás, é uma falta de reverência, né? E a gente quer almoçar com o celular de lado. E eu tenho pecado sobre isso. Eu prometo que no próximo áudio eu vou contar para vocês que eu mudei.
Às vezes a gente não despega do celular, principalmente a gente que fica trabalhando. Por exemplo, eu estou falando com vocês agora no celular, e aí vira um hábito, parece que vira um vício. E às vezes a gente quer ficar com ele, acompanhando os trabalhos dos pastores, acompanhando algumas coisas da igreja. E aí a gente coloca, vai almoçar, vai ali na mesa, o celular. Aí é melhor dar um prato de comida para ele também, né? Aí eu arrumo um prato pra mim, um suco pra mim, um prato também. Vou perguntar se ele quer comer ovo frito, se a gema é dura, se a gema é mole. E pego o suco e coloco ali do lado dele também, aí come nós dois. Porque a coisa tá assim, irmãos, em geral, sabe? A Bíblia muitas vezes está com poeira suficiente para plantar uma horta. É isso que está acontecendo. Mas o nosso celular está na mão. Fala glória a Deus nos cultos, mas grita com a família dentro do carro. E se deixar, outras coisas a mais. Resultados? Sabe qual é o resultado de tudo isso? Você está gerando um forte impacto de destruição nos filhos, porque você pode criar filhos sem reverência, você pode tentar trazer parentes para a igreja e eles vêm da sua irreverência e eles também não vão aceitar Jesus. Crente sem raiz é um povo sem temor. Meus queridos, uma igreja sem temor, ela vai virar clube. E quando o temor acaba, infelizmente a disciplina da igreja, que é importante para tirar as rugas do rosto e as manchas do vestido da noiva de Cristo, desaparece. Sem disciplina, sem lavar a roupa, sem cuidar do corpo, sem chance. A disciplina, ela é o produto higiênico da igreja. Desculpe esta analogia, mas é que limpa a igreja, deixa a igreja perfumada, a igreja sabe para onde está indo, a igreja tem visões mais claras, e Deus sempre vai estar disciplinando o seu povo. Não tem jeito. Deus corrige aquele que ama. Ai da igreja, ai do casamento sem correção, sem uma conversa boa, sabe aquela correção de conversa boa, né? Vamos sentar para conversar sobre a relação, de conversar com os filhos, de orientar. A igreja é uma família. A igreja que não tem correção tem que desconfiar, porque ela não está no caminho certo, não. Onde tudo está certo, eu faço o que dá na minha telha, está tudo bem, o pastor não pode falar nada porque ele é um assalariado da igreja, o pastor, fulano de tal não pode dizer nada, eu faço do meu jeito, está tudo bem, aí o outro faz também, não funciona. Imagine se o seu corpo começasse a agir dessa forma. O coração bater um pouco mais, sua mente já vai dizer, tem coisa errada. É ansiedade, ou é uma arritmia cardíaca, não é isso? Ou uma desarritmia, se o seu coração bater mais devagar, o seu dedo começa a tremer sozinho, você não vai dizer que tem um fantasma, mas o seu dedo olha para sua cara e fala, não, é eu que quero agir do meu jeito. Então, não pode, porque o corpo é uma harmonia. Então, a igreja precisa de disciplina, e vai sempre ter. Enquanto a igreja for de Cristo, ela terá disciplina. Quando ela for do homem, aí vira a casa da mãe Joana. A autoridade pastoral é questionada quando uma igreja não tem temor do Senhor. É claro que existem pastores que são abusivos, né? Existem pastores aí que, pelo amor de Deus, são abusivos, às vezes maltrata a esposa, bate na esposa, é agressivo, pastores mimados, narcisistas, né? Pastores que são terríveis, né? Inclusive ensinam errado. Então é sempre bom a igreja dar uma olhada nisso, mas existe pastores, e por isso que a igreja, pelo menos a família PIB, faz uma análise de todos os pastores antes de recebê-los, tem um histórico, pastores têm que ser investigados, não tem jeito, membro nem tanto, né? Mas os pastores têm que ter uma vida irrepreensível, precisa ser investigados. Então, às vezes o pastor é atestado, validado pela igreja, mas por conta de uma falta de temor, o pastor vai orientar a igreja, às vezes precisa, às vezes sim, de quando em quando as coisas passam fora do controle, o pastor vai colocar de banco, e toda a admiração daquela ovelha que tinha pelo pastor cai por terra, porque a pessoa não entende que é a atitude que está sendo trabalhada, disciplinada com amor e carinho, orientada, não é a pessoa. Por exemplo, não é porque é meu filho que eu não posso deixar de corrigi-lo. Né? Todo mundo tem filho, né? Nós amamos os nossos filhos, mas qual é o pai e a mãe que nunca deixou de corrigi-lo e dizer, olha, você está errado, não faz isso, e às vezes, se for preciso, confrontá-lo para que essa atitude pare. Então, não é porque é filho que deve se aprovar qualquer atitude. E a mesma coisa a igreja, não é porque é membro, virou membro, agora é dono, faz o que quer e acontece. Não, a casa de Deus tem ordem. Deus levantou pastores com cajados, né? Não com pantufas, com cajados, porque a tua vara e teu cajado me consola. E vai trabalhar com a igreja, e apresentar a igreja. E os discípulos de Jesus, e quem é ovelha aceita, quem é bode vai ciscar para todo lado, isso é normal, irmãos. Vai fazer barulho, vai fazer acusação, mas a igreja que é sóbria e tem temor do Senhor, não cai nessa, porque a palavra de Deus sempre orienta o pastor, deve cuidar da igreja com temor e com a palavra de Deus, para que o trabalho e a obra de Cristo continue, e ele entregue a igreja e as vidas que serão salvas, as vidas que hão de ser salvas nas mãos do Senhor.
Muitas vezes a palavra de Deus, numa igreja sem temor e sem reverência, a palavra de Deus vira uma opinião e não uma direção. Olha que coisa. Eu vou repetir. A palavra de Deus vira uma opinião e não uma direção. Tem acontecido hoje, nesse tempo em que as pessoas estão se achando intérpretes da Bíblia, está virando um brainstorm de teológico, cada uma fala uma coisa de um texto, sem hermenêutica, sem exegese, sem profundidade teológica, sem conhecimento das raízes no original, sem leitura, simplesmente a pessoa faz um cálculo lógico e fala algumas coisinhas, cita algumas coisas, bim, pronto. Virou um influencer teológico. E aí, meu irmão, você vai ver aí essa tempestade de opinião sobre um assunto que muitas vezes são assuntos que já estão resolvidos pela palavra, pela história da igreja, mas infelizmente os que não têm o temor do Senhor, como diz a palavra de Deus, começam a lançar dissensões, heresias no seio da igreja. Irmão, sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. A igreja de Cristo sempre teve esse tipo de pessoas irreverentes que causam e trazendo ensinos falsos. Mas o povo de Deus, olha, a igreja chegou até aqui, vai chegar intacta, sem ruga, na presença de Jesus. O culto também vai virar apresentação e não adoração. Quando se perde o temor do Senhor, o culto vira apresentação e não adoração. Quando se termina, as pessoas se perguntam uma a outra: fomos bem, fomos bem, fomos bem, e aí tal. Visitante entra e não volta mais, irmãos, porque quem acrescenta o crescimento à igreja é o Espírito Santo. O Senhor, como você vê lá em Atos dos Apóstolos, né? E o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam de ser salvos. E aí, meus irmãos, Deus vai enviar para uma outra igreja que está levando Deus a sério. Você acha que você vai colocar o seu carro, né, nós aqui, seu carro, sua máquina de lavar, sua televisão que você comprou de 800 polegadas, né, que nem entra pela porta, teve que rasgar a laje da sua casa. E aí de repente ela dá um tilt, seu carro está com problema. Você vai levar num técnico, num profissional que faz as coisas assim meio de qualquer jeito, não responde o WhatsApp quando você pergunta, ou você vai levar naquele que tem uma boa fama de ser o profissional. Desculpe usar esse tipo de analogia, baixar a régua para isso, mas com Deus acredito que seja parecido com isso. Ele vai levar aquele novo convertido para aquela igreja que as pessoas amam e honram Ele no culto, com presença física, com alma, com coração, onde tem gente adorando de verdade, vai influenciar a pessoa. Pessoas que se abrem, se doam para acolher, para orar, para receber com amor, com carinho. O visitante vai ver as lágrimas de quem ora, adoração, sabe? Aí não é a bagunça. Se o pastor tá pregando, vixe, só falta o papagaio, cantar. É microfone, é som, tudo bagunçado. Eu digo assim em geral, tá? Entendeu? E aí isso pode. Eu falei, peraí, não podia ser feito tudo organizado antes? Porque tudo tem que ser feito de improviso. Isso é falta de temor, de reverência, de projetos. É falta de ter o cuidado, com zelo na manusear as coisas de Deus, sabe? Isso tudo precisa ser avaliado entre nós cristãos em geral. Não, você acha que Deus vai colocar pessoas que precisam ser resgatadas, famílias que precisam ser resgatadas, simplesmente na mão de quem não sabe resgatar, de quem não sabe nem adorar o Senhor, nem orar com fé? Não vai, irmãos. Uma oração que não expulsa nem piolho, uma oração que nem espanta nem o cachorro, sabe? Por quê? Porque Deus não está ouvindo oração de quem não está tendo temor. Então não é assim que funciona, né, irmãos? Você sabe disso, né? Você mesmo não vai fazer isso. Você não vai a um lugar que não sinta, que não tenha compromisso. Graças a Deus, PIB Ferraz, a família PIB tem trabalhado bastante. Nós somos um povo usado por Deus, com quantas pessoas dedicadas. Essa igreja não vai fechar nunca as portas. Sempre terá gente de oração, gente se dedicando, gente servindo. Glória a Deus. E eu vou dizer para você, olha, se entregue cada vez mais, irmãos, porque seja constantes, firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão do Senhor. Ninguém quer caminhar com um povo irreverente, barulhento, por fora e seco por dentro. Todo mundo sabe. Qualquer um percebe isso, né, irmãos? Qualquer um percebe isso. Eu, você, quando a gente vê e vai, a gente sente. O Espírito Santo mostra. Cristianismo sem temor produz crentes rebeldes. Cristianismo sem temor é rebeldia espiritual e sementinha do diabo. Sementinha do diabo. Ok? Então já estou caminhando para o final com essas reflexões, e eu começo a caminhar para o final dizendo que eu me recuso a aceitar que um crente que foi salvo, liberto das trevas, simplesmente para desonrar o Salvador na plena luz. Não é verdade? Eu mesmo particularmente. Se a gente vivamos de acordo com a nossa fé. Eu vou fazer uma pausa aqui para lembrar, eu acho que eu li isso daqui e deve estar nos anais da história. Alexandre o Grande, o grande imperador,
Ele ficou sabendo que em um dos seus pelotões do exército tinha um soldado que havia cometido um ato irreverente, que foi antiético e que quebrou o decoro de todo aquele esquadrão lá. E o Alexandre, como ele era um grande guerreiro, imperador, inteligente, aquela coisa toda, ele perguntou quem era e qual era o nome desse soldado. E aí responderam, ele se chama Alexandre. E então Alexandre, ele pede para que todos o pessoal daquele exército se coloquem em formação e ele vai conhecer esse soldado que tinha o nome dele. Imagina aquele nível de tensão, né, irmãos? Porque eu estaria, minha alma, né? Na minha alma, pelo menos no meu caso, a minha alma, eu acho que estaria igual gelo sendo derretido na frigideira, mas tudo bem. E Alexandre se direcionou para aquele soldado, chamou ele na frente de todos, ele disse, é você que é Alexandre? E aí o Alexandre disse sim, né, do jeito lá. E a resposta foi muito clara, né, a ordem do imperador disse bem para ele, então se comporte como um Alexandre. E eu gosto de pensar nisso se a gente aplicar na nossa vida espiritual. Se você é cristão, se comporta como cristão. A própria palavra de Deus fala, quem é limpo se limpe cada vez mais, quem é sujo se suje cada vez mais. Mas não fique panguando, desculpa essa frase idiota aqui, sabe? Não fica tentando colocar o sol, tampar o sol com uma peneira. Assuma de verdade, o quente, o frio. Mas se você é cristão, se comporte como cristão. Se você é da luz, ande na luz. Não fique namorando nas trevas. Olha, deixa eu te falar. Eu me recuso a liderar, geralmente, gerações de crentes que brincam em cultos e choram na novela. A sensibilidade invertida, essas inversões de valores. Eu acredito que qualquer pastor se recusa a liderar uma geração de crentes que brincam no culto, mas choram na novela. Eu acredito que qualquer pastor se recusa a ver o nome de Jesus Cristo sendo tratado com mais indiferença do que o nome de um influenciador ou de um jogador de time de futebol. Eu acho que qualquer pastor, e eu me recuso também, irmãos. Então, não sejamos vagarosos no cuidado. É isso que a palavra diz. Seja cristão de verdade, sejamos cristão com temor. Você que é mais de Deus, comece a valorizando o lugar onde ele se manifesta, irmãos. E esse lugar onde ele se manifesta, todos nós sabemos. Ele se manifesta, claro, na sua casa, nas suas orações, nos seus sonhos, nas relações interpessoais. Mas por que ele não vai se manifestar na rua Tiradentes 119? Por quê? Se ele separou um lugar para isso também. Já que a glória dele está em todo lugar, por que não estaria ali? Por que não estaria mais ali com a concentração de seus filhos? Você não iria onde Jesus está? Veja bem o que Deus diz. A palavra de Deus diz em Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Primeiramente, templo hoje somos nós, pedras vivas. E a pergunta é, ele está em nós? Se ele está em nós, então estamos felizes porque o lugar onde ele se manifesta é em nós e também na sua casa de oração. Quando esse áudio chegar, trate como algo de Deus, irmãos. Separe um tempo, ouça com temor e decida a revolucionar. Decida crescer, decida mudar, decida reverenciar. Com temor, verdade e amor, seu pastor.